Olá, eu sou Pedro Brandão. Hoje nós vamos conversar sobre as lutas na nossa disciplina de Educação Física, certo? Você sabe o que é uma luta? Você lembra o que são as lutas? Você sabe diferenciar as lutas, as formas de classificar, quanto ao seu contato, quanto à sua distância? Você lembra disso ou você ainda não conhece? Então, hoje nós vamos conversar sobre tudo isso, tá, dentro do nosso conteúdo. Então, vamos para a tela. Então, a nossa disciplina é Educação Física. Nosso tema, lutas. Vamos relembrar lá do segundo ciclo o que são as lutas. Então, temos aqui na nossa imagem 3 lutas brasileiras, né? E uma delas é paraense, que é a luta marajoara, que é esta luta que você está vendo aí ao centro. Os 2 rapazes aí sem camisa, na areia, é a luta marajoara. Ao lado esquerdo nós temos a capoeira, e ao lado direito, que vocês não devem conhecer, as pessoas conhecem pouco, é uma luta chamada de uca-uca, que é uma luta indígena dos povos camaiorás do Xingu, ou seja, também uma luta aqui da região da Amazônia, certo? Então, esses são apenas 3 tipos de lutas, certo? Temos várias modalidades de lutas no mundo inteiro. Temos algumas muito conhecidas e outras completamente desconhecidas para a gente aqui na nossa região, até mesmo no nosso país. Por exemplo, muita gente já deve ter ouvido falar no karatê, no judô, no jiu-jitsu. Temos muitas academias na nossa cidade que têm essas modalidades de luta, mas pouca gente deve ter ouvido falar, por exemplo, no ladijá, que é uma luta lá do Caribe, no laambe, que é uma luta de origem africana, de origem lá do Senegal, que é um país da África. Poucos devem ter ouvido falar, por exemplo, no kendo, que é uma luta japonesa de espadas. Então, existem muitas lutas no mundo inteiro que a gente muitas vezes não conhece, certo? São desconhecidas para a gente. Mas aí a gente pode conhecer o que vai unir cada uma dessas modalidades como uma luta. Então, vamos relembrar o que é uma luta, o conceito de luta. Vamos voltar aqui para a tela. Então, as lutas, elas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Então, isso caracteriza uma luta, certo? E você observou ali no início do nosso conceito 2 termos muito importantes: o termo técnica e o termo estratégia, tá? São 2 pontos muito importantes quando a gente se fala de luta, tá? Então, o que é a técnica? A técnica, ela vai diferenciar uma luta de qualquer tipo de briga, por exemplo. É uma das diferenças de luta e briga. É a utilização da técnica. Então, quando você luta, quando você tem acesso a uma modalidade de luta, você aprende o quê? Um sistema de técnicas. Como golpear, como se defender, como se movimentar, como se esquivar. Então, isso são técnicas que você utiliza para lutar. Então, isso é algo muito peculiar das lutas. A estratégia é a forma como você vai fazer para tentar alcançar o objetivo da luta, né? Que é vencer o combate, que é fazer os pontos, como você vai fazer, a melhor forma de atacar, a melhor forma de defender, a melhor forma de você fazer mais pontos, certo? Então, isso são estratégias, tá? Então, dentro das técnicas e das estratégias, você utiliza elas para quê? Para imobilizações, para contusões, para fazer golpes. Então, tudo isso envolve o nosso conceito de lutas, do que é uma luta. Então, a gente consegue relembrar o que é uma luta, certo? Então, vamos voltar para a tela. Aqui a gente tem
os 5 princípios que a gente viu lá nos ciclos anteriores. Lembra quando nós falávamos de luta, né? Lá com o seu professor na escola? A luta ela tem esses 5 princípios, onde você reconhece uma luta. Então você tem o contato proposital. O que é o contato proposital? Vamos relembrar? É exatamente a obrigatoriedade de você fazer o contato com o seu oponente para que haja o combate, certo? Isso é o contato proposital. É obrigatório dentro de uma luta você fazer o contato. Segundo princípio, vamos lá para a tela. Fusão, ataque e defesa, certo? É onde os momentos de você atacar e de você defender acontecem ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então vai haver aí, ao mesmo tempo que você ataca, você defende. Então essas ações elas acontecem ao mesmo tempo, diferente de outras práticas, como por exemplo o esporte, o futebol. Quem é que ataca no futebol? É a equipe que tem a posse de bola. Para a outra equipe resta o quê? Se defender. Se a outra equipe quiser atacar, o que ela precisa fazer? Ela precisa primeiro recuperar a posse de bola para executar uma ação de ataque. Nas lutas de forma geral, isso acontece ao mesmo tempo, certo? Terceiro princípio, vamos lá. Oponente-alvo é o princípio onde você vai ter o seu adversário, o seu oponente, e aí cabe a gente ressaltar: o seu adversário ele não é seu inimigo, ele é apenas seu oponente. Então, quando você luta, você não luta contra alguém, mas você luta com alguém, certo? A outra pessoa ela faz parte do seu combate e você faz parte do combate dela. Então vai haver uma troca de técnicas, como eu citei no início, a questão da técnica. Os oponentes eles vão trocar técnicas de golpes, de mobilizações, de projeções, tá? Projeção, para quem não sabe, é você fazer com que o adversário vá ao chão, né? Segurar ele e levá-lo ao chão, tá? Então, essas ações aí de ataque e defesa, como a gente viu no princípio anterior, elas vão servir para que você atinja o seu oponente, que vai ser o seu próprio alvo. Então, dentro desse princípio, o seu alvo é o seu próprio oponente. E olha só que detalhe, o seu alvo ele se mexe, ele não é um alvo parado, não é uma pessoa que está ali, ele não é o seu alvo, então ele vai se mover pelo espaço e você vai ter que atingi-lo, tá, dentro dessa movimentação. É por isso que existe as técnicas e existe a estratégia. Vamos para o nosso quarto princípio? Princípio da imprevisibilidade. O que é a imprevisibilidade? A imprevisibilidade é justamente você não conseguir prever o resultado de uma luta ou prever as ações que os lutadores vão fazer naquela luta, certo? Então, por exemplo, como tem o seu alvo, que é o seu oponente que se mexe, como tem ações de ataque e defesa e você precisa fazer esse contato, e esse ataque e defesa acontece ao mesmo tempo, é óbvio também que por conta de toda essa mistura, você não vai conseguir prever o que vai acontecer na luta. Qual dos lutadores vai conseguir atingir o golpe? Qual dos lutadores vai vencer a luta? Qual deles vai conseguir se esquivar? O tempo que a luta vai durar, certo? Então, a imprevisibilidade é exatamente isso. Reparem como eu estou relacionando todos os princípios. Sempre que eu começo a falar de um princípio, eu relaciono com os outros, porque eles estão relacionados. Ao mesmo tempo, em uma luta, em um combate, eles estão ali acontecendo e a gente precisa entender essa relação, tá, que um princípio vai ter com o outro. Ok? Então, entenderam? Vamos então para o nosso último princípio. Vamos para a tela. Então, a última forma para a gente identificar uma luta é a presença de regras. Então, digamos que você está ali em algum local, em uma praça, em uma rua, ou você entra em uma academia,
e você vê dois indivíduos trocando golpes. Como você sabe que o que eles estão fazendo é uma briga ou é uma luta? Como você faz para identificar? Então você identifica por meio das regras, da existência de regras. Então as regras elas vão, primeiro, desde a delimitação do espaço da luta. Então, por exemplo, num tatame, numa arena, dentro de um círculo desenhado no chão, ou seja, desde a definição do espaço, passando pelas técnicas que vão ser utilizadas, ou seja, as técnicas permitidas. Se pode golpear com socos, se pode golpear com chute. Um boxe, por exemplo. No boxe você não pode golpear utilizando as pernas, você não pode chutar no boxe, porque as regras dizem que no boxe você apenas deve desferir golpes de punho, ou seja, golpes de socos, certo? Então é algo que é definido pela regra, correto? Outra coisa que as regras vão definir são as áreas de contato do corpo. Então, por exemplo, você não pode atingir em determinadas lutas, na maioria delas, eu acredito que em todas elas, você não pode atingir as partes íntimas da pessoa, certo? Não pode atingir a genitália, porque você pode machucar a pessoa, compromete a integridade da pessoa. Você não pode atingir abaixo da cintura, você não pode, por exemplo, atingir os olhos da pessoa, você não pode utilizar objetos cortantes para atingir a pessoa, não pode utilizar a unha, não pode utilizar facas, não pode utilizar objetos que possam ferir a pessoa. Então, tudo isso a regra define. E a regra vai definir também o tempo de luta, a pontuação que os golpes vão ter de acordo com o contato que vai se fazer, certo? Então tudo isso são as regras que vão definir, inclusive as regras de conduta, né? De respeito com os outros, de respeito com a pessoa, de você cumprimentar o seu adversário, de ter um juiz presente ali, que é exatamente o juiz, o árbitro que vai fazer essa verificação se as regras estão sendo cumpridas, e se alguém descumprir as regras, existe a punição, certo? Então tudo isso é definido pelas regras. Então reparem que as regras, elas também têm relação com os outros princípios. Contato, forma de contato, a questão do alvo, as áreas de contato, as áreas que vão ser estabelecidas o contato, em que você vai poder golpear, certo? A questão de você não conseguir prever as ações. Então tudo isso está relacionado, aí todos esses princípios eles se relacionam, certo? Vamos conhecer agora como que as lutas elas podem ser identificadas, primeiro, quanto à sua forma de contato, ou seja, a classificação de uma luta quanto ao seu contato, e a classificação quanto às suas ações. Então, se você vai dar socos, se você vai dar chutes, se nessa luta é permitido agarrar, se não é permitido agarrar, se é permitido utilizar um objeto. Então a gente vai conhecer agora no nosso próximo slide. Vamos para a tela. Então olha só, as lutas e suas formas de contato. Nós temos 3 formas de contato nas lutas. Nós temos o agarre, nós temos os golpes e nós temos os golpes utilizando um implemento, tá? Vamos explicar direitinho cada uma delas. Então olha só, que são as lutas de agarre. As lutas de agarre são aquelas em que você precisa segurar o seu oponente. Você precisa agarrar, segurar, fazer o toque com pressão, pressionar o corpo do adversário com as suas mãos. Então vai ocorrer um agarre. Quais os exemplos que a gente tem de luta de agarre? Olhem lá na tela. Temos judô, o jiu-jitsu, a luta marajoara e o sumô, que é aquela luta japonesa onde os lutadores têm um peso mais avantajado e eles precisam excluir o seu oponente
do circo. Tá, então essas são as lutas de agarre, onde você vai agarrar, vai segurar o seu oponente. As lutas de agarre, elas vão se diferenciar entre elas quanto ao objetivo. Então, por exemplo, no judô, você agarra para projetar o adversário para o chão, para levar ele para que ele toque as suas costas no chão. No sumô, você vai agarrar o oponente para você tirar ele de dentro do círculo, que é a área de luta do sumô. Então olha como os objetivos são diferentes, mas a ação motora é o agarre, é você segurar o seu oponente. Então essa aí é a primeira classificação dentro das formas de contato das lutas, certo? Então olha só, vamos observar no nosso vídeo como isso acontece. Olha só, como vocês estão vendo aí é uma ação de agarre. Um lutador precisa o quê? Agarrar o outro. Ele precisa segurar o outro lutador para que ele consiga atingir o objetivo. Vocês viram lá que eu improvisei o boneco? Justamente porque não há possibilidade de ter uma outra pessoa ali por conta dos cuidados durante a pandemia. Então eu fiz ali com um boneco. Então vocês viram ali a ação de agarre. Você aproxima e executa o agarre. Ou você agarra os braços, ou agarra as pernas, ou agarra os ombros, ou outra parte do corpo permitida pela luta. Isso vai depender exatamente lá das regras que a luta vai estabelecer, certo? Então você vai ter essa diferença aí entre as ações de luta, as ações de agarre, certo? Vamos voltar para o nosso slide, vamos voltar para a nossa tela. Vamos ver o outro tipo aí de luta. As lutas com golpes são aquelas em que são aplicados socos, chutes, cotoveladas. E aí a gente tem os exemplos, ó, o karatê, a capoeira, o taekwondo, o boxe. Logicamente que não são apenas essas. Isso aí são apenas 4 exemplos que a gente pode trazer aí de lutas de golpes. Então, as lutas com golpes, você vai estabelecer o contato com o seu oponente, desferindo golpes que a gente chama de golpes de percussão. Pega lá, professor, o que é percussão? O ato de percussão, de realizar uma percussão, é o ato de você bater, tá? De você realizar uma batida. Então, ou você bate com a mão, ou você bate com as pernas, ou com os pés, ou você bate com o cotovelo. Tem luta que você utiliza golpes com a cabeça. Isso vai depender muito do tipo de luta, da luta que está sendo realizada e das regras dessa luta. Então vocês viram lá um exemplo. A gente tem o boxe, por exemplo. O boxe é uma luta de golpes de punho, ou seja, só é permitido você desferir socos. A gente tem o karatê que faz uma mistura. Você pode dar golpes de punho, socos e também golpes de perna, chutes. A gente tem o taekwondo que faz uma mistura em determinado momento, mas a luta de forma competitiva, você utiliza muito mais o quê? Os golpes utilizando as pernas, os chutes, certo? E a gente costuma ver, por exemplo, a gente tem um Muay Thai, por exemplo, é um outro exemplo de luta com golpes, onde você já utiliza o cotovelo, onde você já utiliza o joelho. Então reparem como as regras da luta, elas vão definir como que vão ser os golpes e a forma de contato que esses golpes vão exigir. Então, vamos ver no nosso próximo vídeo como acontece uma luta com golpes. Vamos lá, temos um exemplo aí. Olha só, uma luta com golpes. Ó, aí você tem chutes, você tem socos, tá? Você tem aí uma série aí de golpes que você utiliza com os braços, com as pernas e pode realizar com outras partes do corpo também, certo? Então, essa vai ser a diferença da luta com golpes, da luta onde você vai fazer o agarre, certo? Você já vai utilizar os seus membros para golpear, para bater, certo? Vamos voltar para o nosso slide. A próxima classificação são as lutas com golpes com implemento. São aquelas em que os golpes são realizados com um objeto, como espada ou bastão. Aí a gente tem exemplos aí, a esgrima e o kendo, que é uma luta japonesa. Então vamos entender o que é uma luta com golpes utilizando um implemento.
Um implemento nada mais é do que um objeto que vai estabelecer o contato entre os lutadores. Então a gente tem na esgrima, quem nunca viu a esgrima, é uma luta onde 2 lutadores ficam em um espaço de um corredor e utilizando uma espada, que também pode ser um florete é um tipo de espada, eles precisam atingir as áreas permitidas do seu oponente para marcar a pontuação. Então essa espada, esse objeto é que vai fazer o contato. Não existe contato direto entre o corpo de um lutador e o outro, certo? A gente tem o Kendo. O Kendo utiliza uma espada de madeira, que é como se fosse um bastão, onde você vai desferir golpes também dentro das áreas que a regra, né, da modalidade, que a regra da luta permite. Então percebam aí a diferença já de cada uma dessas modalidades. Existe outra forma de classificar as lutas, que é quanto ao tipo de ação que essa luta é realizada. Vamos conhecer? Vamos para a tela. As lutas, na verdade, e as suas distâncias, tá? Quanto à ação, a gente viu anteriormente, que é o agarre, golpes e golpes com implemento. Então essas são as lutas quanto à sua distância. Temos as lutas de curta, média e longa distância. Vamos começar pela luta de curta distância. São aquelas em que os oponentes ficam muito próximos. A gente tem aí, olha só, judô, jiu-jitsu, luta marajoara, sumô. Repare só uma coisa aí nas lutas de curta distância. Vamos aqui comigo. Repararam que os exemplos que eu dei aí nas lutas de curta distância são os mesmos exemplos que eu dei nas lutas de agarre? É porque existe uma relação entre elas. Então, geralmente, as lutas de curta distância, em que você tem que ficar muito próximo, você realiza uma ação de agarre. Então, é por isso que a ação de curta distância e a luta de agarre, elas se relacionam. Então, luta de curta distância exige essa proximidade, onde o seu corpo acaba encostando, né, no corpo do seu oponente, do seu adversário. Certo? Vamos para a próxima. Na tela. Temos as lutas de média distância, que são aquelas em que os oponentes ficam a uma distância em que consigam alcançar um ao outro, estendendo seus membros, braços e pernas. Exemplos: karatê, capoeira, taekwondo e boxe. Volta aqui comigo. Opa, estranharam novamente aí, ó. Novamente, os exemplos que eu dei para as lutas de média distância, eles são iguais aos exemplos que eu mencionei lá nas lutas de golpes, né? Não é coincidência, também existe uma relação. As lutas de média distância, você fica distante do seu oponente, de modo que você não consegue segurá-lo, mas você consegue atingi-lo esticando os seus membros, os seus braços e as suas pernas. Então isso vai caracterizar as lutas de média distância, onde você não precisa ficar muito próximo do seu oponente, você fica já a uma distância mais afastado e você consegue atingir o seu oponente estendendo os seus membros, estendendo o braço, estendendo perna, né? Efetuando aí uma projeção para frente, certo? Então, as lutas de média distância vão se caracterizar exatamente por isso, por você estabelecer um afastamento um pouquinho maior do seu oponente e você executar golpes. Vamos para a terceira classificação. Lutas de longa distância são aquelas em que os oponentes ficam tão afastados que precisam de um objeto para tocar um ao outro. Então você tem aí o exemplo, a esgrima e o kendo. Aqui comigo. Repararam de novo, né? Mais uma vez, os mesmos exemplos da classificação anterior, só que agora os mesmos exemplos lá das lutas com golpe, das lutas com implemento. Elas exatamente se relacionam com as lutas de longa distância. Por quê? Você tem um afastamento tão grande dos oponentes que você não consegue atingir o seu oponente apenas esticando o seu braço e as suas pernas. Você precisa de um objeto que vai fazer uma extensão do seu corpo. Uma espada,
um bastão. Já ouviram aquela expressão, aquele ditado popular? Ah, você não deve cutucar a onça com vara curta? Essa expressão resume bem o que é uma luta de longa distância, certo? Para que você tenha um resguardo maior, ou seja, para que você fique mais afastado do seu oponente, você não corra muitos riscos, você utiliza um objeto para tocar o oponente, certo? Ou seja, você não precisa se aproximar dele, você vai ter um objeto em que você vai tocá-lo, certo? Então essa aí é a diferença, tá, entre as lutas de curta distância, média distância e longa distância. Vamos para a tela para a gente ver as relações entre essas lutas. Olha só, aquela relação que eu falei para vocês. As lutas de agarre se relacionam com as lutas de curta distância, porque para você agarrar você precisa ficar muito próximo da pessoa. As lutas com golpes se relacionam com as lutas de média distância, porque você tem um afastamento maior, já que você vai estender os seus membros, né? Estender os seus braços, estender as suas pernas. E as lutas de golpes com implementos se relacionam com as lutas de longa distância, porque você fica a uma distância tão grande do seu oponente, né, do seu adversário, que você vai precisar de um objeto para poder atingi-lo, certo? Então essas são as relações entre as lutas, tá? Entre as lutas de longa distância, média e longa distância. Vamos ver um exemplo de uma luta de longa distância e uma luta de golpes com implementos. Vamos para o nosso vídeo. Olha só, reparem que tem um objeto ali nas mãos, certo? Esse objeto ele vai mediar esse contato. Aí eu estou simulando uma luta de esgrima, onde você utiliza a espada. Então, esse objeto ele vai fazer o toque no oponente, certo? E aí a regra da modalidade em si é que vai definir de que forma esse contato vai ser feito. Se vai ser frontal, se vai ser lateral, se você vai precisar erguer o objeto, se você vai precisar abaixar o objeto. Então, as regras é que vão definir, né, essa forma de contato que o objeto vai estabelecer com o oponente. Então vamos lá, vamos tentar aqui dar alguns exemplos de lutas, e aí a gente já recapitula o que a gente viu aí anteriormente nas classificações. Então vamos lá, luta de curta distância, luta de agarre, se relacionam, né? Então vamos lá, judô, jiu-jitsu, luta marajoara, a uca-uca lá, luta indígena. Alguém conhece mais algum exemplo? Você pode escrever aí, anotar aí na sua casa. Exemplos de luta de agarre e curta distância. Lutas com golpes ou lutas de média distância. Taekwondo, boxe, karatê, certo? Lutas com golpes com implemento ou lutas de longa distância também. Esgrima, kendo. Então, você pode aí na sua casa pesquisar ou escrever mais exemplos aí de lutas com implementos. Então, essa foi a nossa aula introdutória sobre lutas. Nas nossas próximas aulas podemos conhecer as modalidades de lutas de uma por uma, e aí a gente vai conhecer o histórico, a cultura de cada uma delas, e fica aí essa possibilidade para o nosso próximo encontro. Então, até lá!